Vivemos com medo de baterem na porta, com medo de alguém ouvir. A regra mais importante: crie um plano de fuga para cada reunião. Toda vez que a campainha toca, as pessoas ficam alertas. Parece a descrição da vida de espiões infiltrados em uma zona de guerra, mas esse é o testemunho de um cidadão iraniano comum, descrevendo a operação de risco que precisa montar só para ler a Bíblia e rezar no subsolo da sua própria casa. Ironicamente, enquanto fiéis se escondem em porões, milhares de pessoas caminham todos os dias por uma nova estação de metrô no centro de Teherã, chamada Virgem Maria, inaugurada em outubro de 2025. A estação, com o nome dedicado à santa, tem em seus corredores obras de arte simbolizando a Mãe de Jesus e o Espírito Santo. Mas como é possível que a capital de uma teocracia islâmica radical, que prende e tortura pessoas por lerem a Bíblia, homenageie a figura central da maternidade cristã no coração do seu sistema de transporte? É hora de descobrir com a Brasil Paralelo o que de fato acontece com os cristãos que vivem sob o regime dos ayatolás. Na teologia islâmica, Jesus, chamado de Isa no Alcorão, é reconhecido como um dos maiores profetas da história. Já Maria, ou Mariam, ocupa um lugar de veneração. Ela é inclusive a única mulher mencionada pelo nome no livro sagrado do Islã. Foi exatamente nisso que se baseou a artista responsável pela estação de metrô Virgem Maria, em Teherã. Ao explicar sua obra, ela afirmou buscar um símbolo de harmonia e coexistência entre cristãos e muçulmanos no país. Cada elemento que você vê nesta estação foi projetado para que, quando alguém passar por aqui, entenda que nosso objetivo é respeitar outras religiões, o cristianismo em particular. Este pássaro é um símbolo do Espírito Santo e oliveira é um símbolo de paz e amizade. Durante a inauguração, o próprio prefeito da capital endossou a homenagem. Ele declarou diante das câmeras que a obra celebrava a mulher que despertou o mundo com sua pureza. À primeira vista, tudo isso parece contradizer o que se sabe sobre a República Islâmica. Um regime radical seria aparentemente amistoso ao cristianismo? Mas a resposta está nas relações públicas. O governo dos ayatolás usa essa referência histórica como uma vitrine diplomática. É uma forma de projetar para o Ocidente a imagem de um país tolerante. No papel, a Constituição do Irã até reconhece 3 minorias religiosas: zoroastrianos, judeus e cristãos. Na prática, a tolerância é ilusória. Primeiro, porque se aplica exclusivamente às antigas comunidades étnicas armênias e assírias. Esses grupos têm permissão para realizar seus cultos, mas na vida cotidiana são cidadãos de segunda classe. Além disso, é estritamente proibido realizar cultos no idioma oficial do país, o persa, para impedir que a mensagem cristã seja compreendida pela população de maioria muçulmana. Essas igrejas também não podem evangelizar e vivem sob o olhar da polícia secreta. Se um único muçulmano for visto cruzando a porta de um desses templos, a igreja inteira corre o risco de ser fechada imediatamente. Contudo, se a vida das minorias étnicas é marcada pela repressão, existe um outro grupo de cristãos no Irã que sofre ainda mais. Para esse grupo, a fé significa o risco constante de prisão, tortura e morte. A verdadeira perseguição no Irã atinge aqueles que decidiram abandonar o islamismo e se converter ao cristianismo. Para o Estado iraniano, mudar de religião e abandonar o Islã é um crime, não uma escolha pessoal. A partir da Revolução Islâmica de 1979, o Irã deixou de ser uma monarquia liderada pelo Shah Reza Pahlavi e tornou-se uma teocracia. O termo teocracia vem do grego e significa governo de Deus. Na prática, isso significa que o país é governado por líderes religiosos e todo o sistema jurídico, político e social é ditado por uma interpretação da lei islâmica, a Sharia. Nesse sistema, não há separação entre Estado e religião.
Deixar o Islã é cometer apostasia, e a punição para a apostasia pode variar de sentenças longas de prisão até a pena de morte. Como as igrejas formais estão proibidas de receber ex-muçulmanos e não podem pregar na língua local, os convertidos não têm para onde ir de forma pública. Foi assim que nasceu um dos maiores fenômenos sociais e religiosos do Oriente Médio moderno, as igrejas domésticas. Sem templos de pedra, cruzes nas fachadas ou sinos tocando, o cristianismo iraniano de conversão tornou-se um movimento 100% subterrâneo. Pequenos grupos de 3, 5 ou 10 pessoas reúnem-se secretamente em salas de estar, porões e quartos escuros para rezar, estudar a Bíblia e comungar. A organização Portas Abertas, que monitora a perseguição religiosa no mundo, aponta o Irã historicamente como um dos 10 países mais perigosos para se viver como cristão. Segundo relatos de cristãos refugiados, o governo infiltra informantes nesses pequenos grupos de oração. Ministérios online são vigiados de perto, telefones são grampeados e a repressão do Estado é implacável. Quando uma casa é descoberta pelas autoridades, a Guarda Revolucionária Islâmica, o braço armado e ideológico do regime, faz invasões violentas. Bíblias são confiscadas, aparelhos eletrônicos são apreendidos e famílias inteiras são levadas para interrogatório na notória prisão de Evin, conhecida por abusos sistemáticos de direitos humanos. Mas por que o Estado reage com tanta fúria a cidadãos pacíficos, lendo a Bíblia em suas próprias casas? Para entender o presente é preciso mergulhar na história. Já está disponível no nosso streaming o novo documentário original, Raio-X Guerra do Irã. Uma linha do tempo completa que vai desde a antiga Pérsia aos conflitos atuais no país, trazendo os fatos e as fontes primárias. Aproveite a Semana do Consumidor e assine a BP com até 55% de desconto. Clique no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e aproveite essa oportunidade hoje mesmo. Para os ayatolás, o regime islâmico e a identidade nacional do país são uma coisa só. Logo, rejeitar a religião do Estado é interpretado pelos governantes como rejeitar a própria nação. Por isso, a fúria do Estado iraniano contra as igrejas domésticas. Quando os cristãos convertidos são presos no Irã, eles raramente são acusados formalmente de oração ou leitura da Bíblia. Os tribunais utilizam o Código Penal para criminalizar a fé, enquadrando as atividades das igrejas secretas como ações contra a segurança nacional, propaganda contra o regime ou conexões com o sionismo e países inimigos. Essa manobra jurídica permite que o Irã negue perante a ONU e organizações internacionais que persegue pessoas por motivos religiosos, alegando que está apenas prendendo espiões ou subversivos políticos. Essa tipificação ainda justifica a aplicação de penas severas, que podem chegar a 10, 15 anos de encarceramento em solitária. Além da prisão física e da tortura, o Estado utiliza o esgotamento financeiro como arma. As autoridades iranianas têm a prática de definir valores de fiança estratosféricos para a libertação provisória dos fiéis presos. Famílias inteiras precisam vender suas casas, terras e negócios para pagar a liberdade de um único parente. A intenção do governo é clara: arruinar financeiramente o núcleo familiar cristão, para que eles sirvam de exemplo e desencorajem outras pessoas da comunidade a seguir o mesmo caminho. Para as mulheres cristãs de origem muçulmana, a realidade é ainda mais desoladora. No Irã, as mulheres já vivem sob leis opressivas de conduta. Quando são expostas como cristãs ex-muçulmanas, elas enfrentam não apenas as celas do regime, mas o assédio em cativeiro, muitas vezes o estupro pelos próprios funcionários, como já falamos neste outro vídeo postado aqui no canal. Além da perda forçada da guarda dos filhos perante os tribunais e, frequentemente,
o ostracismo total de suas próprias famílias. Toda essa engrenagem de terror institucionalizada, no entanto, não consegue impedir a conversão. O regime dos ayatolás investe bilhões na sua estrutura de segurança, cria tecnologias avançadas de vigilância em massa, proíbe ativamente a literatura cristã em persa e fecha templos com cadeados. No entanto, relatórios independentes e missões de campo atestam um fato que desafia a própria lógica política. A Igreja Secreta no Irã é hoje uma das comunidades cristãs que mais cresce no mundo inteiro. Estimativas apontam que centenas de milhares de cristãos de origem muçulmana vivam sua fé secretamente no país. Longe das grandes catedrais ocidentais, a mensagem cristã no Irã tem se espalhado no formato mais analógico possível, de boca em boca. Especialistas apontam que muitas dessas conversões acontecem pela desilusão crescente da população com o próprio governo. Um regime político e religioso que prometeu pureza e justiça em 1979, mas entregou autoritarismo, isolamento internacional e crise econômica. Ao verem a face opressora do Estado agir usando o nome de Deus, muitos jovens passam a buscar alento e sentido de vida na contracultura do cristianismo clandestino. O que nos lembra a frase proferida por um pastor assírio, Victor Bet Tamras, quando sua congregação foi fechada violentamente pelo governo em 2009, porque ele realizava cultos na língua do povo. Se vocês fecharem as portas da igreja, Deus abrirá os portões do céu. Histórias de coragem como a dos cristãos no Irã nos obrigam a refletir sobre a importância das liberdades fundamentais que no Ocidente muitas vezes tomamos como garantidas. A liberdade de pensamento, o direito à expressão e, sobretudo, a liberdade de culto. Você já notou como a grande mídia, muitas vezes, ignora essas realidades pelo mundo? Por isso, a Brasil Paralelo acabou de lançar uma investigação inédita e profunda que você não encontra em outro lugar. Raio-X, Guerra do Irã. Nossa equipe mergulhou na trajetória da antiga Pérsia até a guerra atual, trazendo fatos verificados, fontes primárias e uma linha do tempo detalhada para você entender a lógica por trás de cada tensão e como isso afeta o equilíbrio do mundo e, consequentemente, da sua vida. Não é apenas sobre o que acontece lá fora, é sobre como esse conflito pode bater à nossa porta. Este documentário inédito está disponível exclusivamente para membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora dessa estreia, estamos liberando a oportunidade perfeita na nossa Semana do Consumidor. Ao se tornar membro hoje, você aproveita até 55% de desconto na sua assinatura. E tem mais! Garantindo seu acesso agora, você libera gratuitamente o livro digital Raio-X Guerra do Irã, um material didático exclusivo para acompanhar a estreia. Além desta nova investigação, você terá em mãos mais de 100 produções originais da BP, filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos exclusivos. O que você vê aqui no YouTube é apenas a superfície de um ecossistema completo de educação e entretenimento. Mas atenção, essa oferta de 55% de desconto e o bônus do livro digital são por tempo limitado. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela. Assine a Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Participe da Semana do Consumidor na Brasil Paralelo e ative todos os seus bônus agora mesmo. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panteiro, mas era pai de família. Toca o rap, DJ! Qual é, W? Seja bem-vindo à tua casa.
Terra do Nunca. O jogo mudou. E eu fiquei velho. Velho com 17 anos. Eu até entendo. Porque até eu, se me visse voltando, atravessaria a rua. Então passou, neguinho. Bem-vindo à firma. Conheci o Dropê na escola. Parece que o moleque tinha nascido pronto pra comandar. Tropa da Terra do Nunca, caralho. Copiou ou não? E eu? Eu achava que tava no topo, mano. Falei pra tu como não era brabo, Juninho. Nós vai tomar uísque no baile hoje. Essa porra vai vender pra caralho, neguinho. Minha vida até ali foi mais ou menos assim. Uma eterna prorrogação da adolescência. Acontece que Deus, cansado dessa moleza, pra me tirar do paraíso usou o método mais antigo. Quero tiro não, porra. Quero ser batizado, anda. Tu não é padre? Sim, sou padre. Me batiza. Qual é, Drupi? Vai me matar, irmão? Tu fala e ele escuta. E a cuspideira é quem decide teu destino. É isso mesmo? A gente vai ser pai, irmão. A gente não vai nada. É criar uma filha sendo bandido, achando que amor paga pré-natal. Sai do carro, caralho! Vocês não queriam a nave? Fala aí, ó. Quanto que tu tem desse bagulho? Mina de ouro, irmão. Tô saindo de casa agora, vai armado, por favor. Parabéns. Conseguiu errar até nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vida não é a caipirinha em Fernando de Noronha, não. Não tenho medo. Eu tenho medo de ir pro inferno, pô. Sabe qual é o inferno, Drupi? O inferno é essa merda toda aqui, ó.